Muito boa tarde, terceiro vídeo, né? Já gravamos o primeiro. O título desse vídeo é esse aqui, ó. Esse é a parte 3, né? É um livro de Júlio Miranda, né? A Semente da Serpente. O tema está muito polêmico, está muita gente, né, comentando, debatendo sobre isso, e isso é muito importante. O mais importante de tudo isso, eu quero deixar bem claro, que é o nome do Salvador Yahushua. Ele que vai nos salvar. Agora, se existe duas sementes aqui no mundo, se existe um ser réptil, se alguém sobreviveu ao dilúvio, assim, eu estou levando vocês a pensar, tá, pessoal? E também a pesquisar, por favor, pesquisem. Pesquisem bastante e nos chame no chat, comentem conosco. É importante te ouvir. E dentro daquilo que eu penso, assim, eu não estou expondo o que eu penso, tá, pessoal? Eu não estou aqui dizendo assim, ó, eu acredito nisso aqui. Não, eu não estou afirmando nada. Eu sou apenas uma pessoa que estou apresentando um documentário de um livro que está rolando aí, que tem pessoas que leem. Quem gosta de ler, é esse livro do Júlio Miranda, né? Tem vários outros temas, claro, com certeza, de outros pensadores, cada um defende a sua tese. E eu acho essa tese interessante, não que acredite nela, mas eu acho muito interessante vocês pensarem mais ou menos o que a gente vai tirar aqui. Hoje o assunto vai ser, né, a terceira parte, né, que nós já vimos bastante, né? Não a terceira parte desse livro, mas a terceira parte desse tema que é tão polêmico, né? Aí tá, a Bela e a Fera, Semente da Serpente, a Bela e a Fera. Nós estamos recheados num mundo cheio de fantasias, né? Cheios de contos. Já viu que nós temos cheio de contos? Cinderela, Branca de Neve, Sete Anões, né? Estudo da Romeu e Julieta, né? Então tem muitas histórias que parece que elas são fictícias, né? São histórias que não foram contadas, mas aí a gente começa a ver que nada que esses locais, tipo assim, o Walt Disney, o Warner Brothers, a Hollywood, nada do que esses caras fazem em filme foram brotados do nada, veio da cabeça do homem. Não, veio de algum lugar. E um lugar que eles tiraram isso, gente, são dos contos. Alguns da mitologia grega, alguns dos contos dos hebreus, e alguns dos contos dos sumérios, alguns contos babilônicos. Então, assim, tem várias histórias no mundo, são muitas histórias. E nós estamos lendo uma história agora referente ao que está sendo polemizado na cabeça das pessoas. Existe duas sementes na Terra? Você acha que existe duas sementes? Você acha que existe dois tipos de seres na Terra? Porque isso aí abre passagem para muitas outras. Porque está se falando muito em invasão alienígena. Não está se falando muito em invasão alienígena, que a NASA está tentando um contato com, né, para ver se tem extraterrestres, esse contato que nunca acontece. E assim, vamos ler, porque a gente lendo a escritura, lendo os apócrifos, tirando uma base nossa, não se deixando influenciar por ninguém, você vai ter uma noção mais ou menos de tudo que vai acontecer. Então nós ficamos só com os escribas e fariseus, que expliquei para todos vocês no vídeo passado, que os escribas e os fariseus não eram puros, não eram... tem o raiz e tem o Nutella, né? Os escribas e fariseus, eles não eram raiz, eles eram Nutella, né? Eles eram misturados, misto. E o próprio Messias denunciou contra eles, né? Que eles não eram da descendência de Abraão, e foi isso que eu li nesses primeiros trechos aqui, ó. Então Jesus negou a origem dele e declarou uma outra origem, um outro pai. Beleza. O motivo dos fariseus terem falado sobre a fornicação e a sua suposta origem era que eles sabiam muito bem qual foi o pecado cometido no Éden. Então esses fariseus, eles sabiam que isso na ideia, no entender do livro, de novo, que esses fariseus sabiam do que o pecado que foi cometido no Éden e suas consequências na linhagem, mas que fornicação. Mas o que é fornicação? É a relação sexual antes do casamento. 1 João 3,12 afirma que Caim era maligno. Caim chegou a este mundo nascido de fornicação. Olha aí o que ele está falando. Que a fornicação é pecado. Então, nesse aspecto que o leitor está passando para a gente, Caim não era filho de Adão, como eu expliquei. O Caim era filho de uma
de um ser híbrido, de uma serpente com um ser humano. Isso poderia acontecer antigamente? Não sei, gente. Aí a gente tem que ver e entender, porque a Bíblia está mal contada. A Bíblia, ela abre um leque para você entrar nesse meio e colocar. Por isso que ela é texto, ela não é contexto. Quando você lê os apócrifos, aí você tem mais ou menos uma base para você afirmar tal coisa, né? Então lá em 1 João 3,12, vamos ver lá 1 João 3,12, vamos ler sobre a fornicação. 1 João, vamos pegar a Bíblia, porque a Bíblia é muito bom, gente. E ele está dando, o bom do nosso amigo Júlio, que ele está dando texto, dando base bíblica. Vamos lá, 1 João, no capítulo 3, versículo 12, 1 João 3,12, está dizendo o seguinte: não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que ele assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. Então, está dizendo aqui, ó, porque a mensagem que ouviste desde o princípio era que, segundo Caim, que era do maligno, assassinou a seu irmão. Caim, que era do maligno. Esse Caim, que era do maligno, ele tem dupla interpretação. Caim é do maligno. Então, Caim fazia a vontade do demônio. Ponto, é uma. Caim era filho do demônio. São duas interpretações. Caim fazia a vontade do demônio e Caim era filho do demônio. Era um ser híbrido entre o ser humano. Claro que o espírito demônio não pode coabitar com o ser humano, gente. Com o ser humano. Ué, Denilson, mas você falou no vídeo passado que ele teve relações com a Lilith, mas a Lilith, ela não tinha mortalidade, ela não tinha provado ainda desse pecado que o Adão provou e que Eva provou. Então, assim, teoricamente, tá, pessoal? Eu tô defendendo, estou sendo advogado para você entender. Vamos lá. Então, o Caim, segundo a Bíblia, 1 João, é filho do pecado, filho da fornicação. Ou seja, a Eva não foi sincera para Adão quando ela levou Adão, a pecar. Como é que foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi porque ele teve, teoricamente, segundo esse livro, teve relação sexual intensa. E ele também foi enganado. O Adão foi enganado. Quer dizer, que a Eva já sabia que ela estava grávida, ela foi transar com Adão, ter relação com Adão, sabendo que ela estava grávida, sabendo que ela tinha um pecado dentro dela, e ela não foi sincera para ele, e o Criador tinha avisado. E qual era o aviso desse Criador? Olha, vocês não devem, falou para Adão. Adão passou para Eva. O Criador falou para Adão: olha, Adão, vocês não devem pecar, não devem. Ele passou uma lista do que deveres e obrigação. O Adão pecou, ele pecou ciente, gente. Então, ou seja, quando ele foi ter, teoricamente, tá, pessoal? Ele foi ter essa relação com a Eva, ele já sabia. Ele já sabia que ele não poderia fazer isso. Ele tinha que expulsar a Eva do caminho dele, ele tinha que tirar a Eva. Olha, ele só sabendo que ela provou do fruto, não, eu não quero o assunto contigo, fica longe de mim. E orava ao Criador, porque o Criador ia ouvir ele: faz outra mulher, deixa eu viver sozinho, não deixa eu. E aí, como é que ia fazer? Ia matar o fruto que já estava dentro da barriga dela, segundo esse livro? Como é que ia fazer? Se a semente já estava plantada. Então, afirma que Caim era do maligno. Caim chegou a este mundo nascido de fornicação. Não foi o sexo o pecado original. O sexo não foi o pecado, pois o matrimônio foi instituído pelo Criador, mas foi o adultério. A Eva, ao se deixar seduzir pela serpente, misturando-se com outro ser, Satanás usurpou a matriz da Eva segundo um propósito. Isso foi pecado. O pecado mistura da imoralidade, saiu a inocência. A infidelidade de Eva é narrada em contos fractais para as crianças, onde um dragão sequestra uma princesa e o príncipe a resgata. Na Bela e a Fera, o dragão, ele é sequestrado, o dragão sequestra uma princesa. Conhece a história aqui,
com essa história da Bela e a Fera? Então, essa história da Bela e a Fera, ela está retratando a história de Eva. O Walt Disney, ao fazer esse filme aqui, o pano de fundo dele é quando o Lúcifer esteve com a Bela, com a Eva. Esse é o intuito desse filme. E a infidelidade de Eva é narrada nos contos factais para as crianças, é contado para as crianças. Qual a criança que não gosta de ver um filme do Walt Disney? A Bela e a Fera, Branca de Neve, né? Rapunzel. Quem é que não gosta de ver essa história? Eu cresci ouvindo essa história. Então ela é narrada para as crianças, onde um dragão sequestra uma princesa e o príncipe a resgata. No jogo mais vendido da história, Mario Bros. Conhece aquele jogo do Mario Bros? O Bowser é um dragão vilão que sequestra uma princesa também, liberando o caos. Os filmes como A Bela e a Fera também retratam esse fato. Os gregos contam a história sobre o jarro de Pandora, na qual a mulher abriu o jarro e deixou escapar para esse mundo todos os males. O jarro é o útero da mulher. O jarro é o útero da mulher. Olha só, vai ver na história. Em Apocalipse 12, vemos que este embate entre as duas linhagens, repare, Caim não aparece na genealogia de Adão, no Gênesis, mas pula para Sete. Os filhos, o filho que nasceu depois de Abel, Caim era o descendente da serpente. E desde o princípio tinha sua genética alterada. Sim, Caim tinha sua genética alterada. E Caim e Abel eram gêmeos, mas de pais diferentes. Então Caim era... Olha, na ideia desse livro, Caim e Abel, eles eram gêmeos, mas de pais diferentes. Ou seja, quando Caim nasceu, Abel também nasceu. Só que não é nesse tipo aí não. O Caim era gêmeo da Lúluva e o Abel era gêmeo da Ácrea. Só que um era filho do maligno nesse livro e o outro era filho de Abel, era filho de Adão. Então eles eram gêmeos, mas de pais diferentes. Sim, isso é possível. Há relato na medicina e é relativamente comum em animais. No entanto, acontecer em humano é muito raro, mas não impossível. Tais casos são chamados de superfecundação heteropaternal. Olha aí, ó, mostrando Abel, né? E Caim e Abel, na ideia desse escritor aí, porque essa foi a ideia dele, tá? Há uma diferença de nascimento entre Caim e Abel, acho que de 7 anos, tá? Onde os dois óvulos amadureceram. Claro que essa história do gêmeo está ligada a Lúluva, não a Caim. Onde 2 óvulos amadurecem e descem pelo mesmo ciclo menstrual, havendo relação com 2 homens. Havendo relação, olha aí, ó, escuta isso aí. Havendo relação com 2 homens no mesmo período fértil, os irmãos vieram do mesmo ventre, mas eram sementes diferentes e inimiga, a semente boa e a semente má, no mesmo campo. Entretanto, Deus fez uma promessa de restauração para a boa semente, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu colocar o fone aqui, gente, que tá o barulho lá do meu irmão fazendo um barulho danado ali e atrapalhando, né, um momento de reflexão. Mas tudo bem, vamos continuar. Quem semeou a má semente? Quem é que semeou a má semente? Satanás? Isso é narrado em Mateus 13, que era o joio e o trigo. O campo bom, há 2 sementes. Na colheita final haverá destino diferente. A boa semente será recolhida para o celeiro do Senhor, mas a má semente será queimada como palha. Então vai haver uma diferença entre as sementes. Então esse é o 3º capítulo. Eu vou parar porque meu irmão está fazendo um barulho ali danado e está vindo aqui dentro e está atrapalhando a linha de raciocínio, tá bom, gente? Então essa é a 3ª parte, tá bom? Desse nosso vídeo. Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo domingo e fiquem na paz de Arroxo.